É isso aí, pessoal. Professor Wilson Cortez, professor Tudão, para te ajudar aí com esse edital recente, né? Saiu hoje o edital para o concurso de auditor fiscal da Receita do Estado do Acre, né? Então, técnico da Receita do Acre, especialista da Fazenda do Estado, contador estadual, todos esses concursos aí saindo agora, né? Final de ano, então, final de ano muito legal para quem está fazendo aí a área fiscal, porque ele vai continuar treinando, né? E até chegar o teu momento de a fila andar. Professor, então, que a princípio participa aí da preparação de alunos para concurso público há 25 anos, ajudando vocês. E agora a gente vai ter a oportunidade, né, nesse nosso edital, de trabalhar tanto a matéria mais importante do certame, que tem tudo a ver com a sua carreira lá dentro, que é a auditoria tributária, que é a legislação dos tributos estaduais, né, o ICMS, o ITCMD, o IPVA aqui no estado do Acre e o processo administrativo tributário. Então, o nosso Código Tributário Estadual, tudo isso está dentro da nossa matéria e mais, né, ajudar vocês aí na prova discursiva, porque ela acaba sendo muito importante nesse concurso da SESC-Sebrasp. E é interessante que a SESC-Sebrasp tem um histórico aí nos concursos da Cefaz do Acre, né? 2006, 2009 nós tivemos concurso aí da Cefaz e agora essas 164 vagas, ficou muito legal aí para vocês, né? Como tá aqui um resuminho do nosso edital. Então o cargo é de técnico da Fazenda do Estado, cargo nível médio, auditor da Receita do Estado, contador, especialista da Fazenda Estadual, a nossa banca SESC-Sebrasp. Então a escolaridade nível médio é para o pessoal que vai ser o técnico da Fazenda, e nível superior para os demais cargos. Carreira contábil, carreira fiscal, contador aí, no caso, carreira contábil, remuneração mais barata, R$ 3.252,15, e a remuneração próxima a R$ 20.000 do auditor fiscal. Né? Um excelente concurso, né? Nós temos aí que as inscrições vão estar abertas a partir do dia 22 agora de dezembro, até 10 de janeiro do ano que vem, e efetivamente nós temos aí a data da prova objetiva lá no dia 10 do mês 3, ou seja, nós temos aí 3 meses praticamente de preparação para esse certame. Isso é muito legal. As vagas foram divididas aí nos 4 cargos, né? A maior quantidade de vagas aí está para técnico da Fazenda Estadual, com 60 vagas, mas nós temos lá o auditor da Receita Estadual com 48 vagas. Sensacional concurso. Na idade se esperava já esse concurso, a gente já estava esperando já há algum tempo, desde 2021 a gente está falando desse concurso, mas finalmente saiu. Os últimos concursos para a Receita da Cefaz do Acre foram em 2006 e 2009, nós estamos falando de 14 anos sem concurso, né? Então é maravilhoso a gente ter a oportunidade de se preparar agora para esse certame, tá bom? Então, você que está estudando, meu querido, chegou a hora de, a princípio, poder pegar esses R$ 20.000, né, e ser um auditor fiscal da Receita. Para quem vai fazer o cargo, né, de auditor, tá aqui, ó, esse primeiro quadradinho aqui, esse primeiro grupo de informações é a tua prova. São 100 questões e mais uma prova discursiva. Então, são 100 questões, 40 questões na P1, que é a prova objetiva de conhecimentos gerais, e 60 questões na P2, que é a prova de conhecimentos específicos, né, de caráter eliminatório e classificatório. E muitos colegas, mais de 1.500 redações vão ser corrigidas para o cargo, né, porque só vai ter prova discursiva na prova do auditor, então você vai ter aí uma questão discursiva aí só para vocês, que vai ser dos temas relacionados a conhecimentos específicos. Eu, normalmente, tenho visto aí as provas da CESP caindo questões ou de tributário ou de legislação tributária. Então, a gente vai estar preparando vocês também na prova discursiva. Mas vai ser legal que a gente vai poder treinar aqui com você. O importante na prova discursiva é treinar. E se tiver um professor para poder te avaliar como que está a sua discursiva, maravilhoso. Se tiver um professor técnico que também possa avaliar se você está aprendendo a matéria, melhor ainda. Então eu vou fazer essas duas funções, eu vou avaliar você na prova discursiva na parte prática, né? Quer dizer, você a princípio conhecer a matéria, mas também nós temos aí a parte teórica, onde professores que a princípio nos ajudam aqui no SOS Curso vão poder te ajudar, tá bom?
E aí nós temos também que a nossa disciplina, né, de legislação tributária, ela cai na prova tanto do auditor, quanto do contador, quanto do técnico da Fazenda Estadual. Então, o técnico da Fazenda Estadual vai ter uma prova menor, né? São 30 questões de conhecimentos gerais, 30 de conhecimentos específicos, mas dentro do conhecimento específico que vai cair lá, nós vamos ver lá que, a princípio, eles vão ter aí a matéria relacionada à nossa legislação tributária. Tá certo? Bom, então, quem vai fazer a prova do auditor, vou até colocar aqui, né? Na prova do auditor fiscal da Receita Estadual, né? As nossas 60 questões vão cair dessas disciplinas, ó, conhecimentos específicos. Economia e finanças públicas, direito administrativo, constitucional, direito empresarial, auditoria, contabilidade geral e custos, direito tributário e legislação tributária. Nós vamos ajudar você aqui, ó, na nossa legislação tributária. Vamos, a princípio, trazer boas informações. Também em direito tributário, quando a gente pegar aí as questões discursivas, a gente vai trabalhar com direito tributário também. Mas é muito interessante que a gente possa ajudar você aí na nossa legislação tributária. Professor, eu tenho uma certa dificuldade em saber o que é importante para estudar. Eu vejo lá, normalmente, que a legislação tributária tem um monte de coisa lá que cai, tem um monte de coisa que, a princípio, é interessante, mas eu não sei exatamente o que é mais importante. Pois é, então eu venho aqui para poder te ajudar com essa situação, né? Quer dizer, o que eu vou, a princípio, priorizar na minha preparação, já que quando saio de edital e tenho 3 meses para a prova, eu quero detonar nessa prova, eu quero gabaritar a legislação tributária, e eu digo para você que uma das matérias mais importantes do certame e que também vão fazer você gabaritar a prova é justamente a nossa legislação tributária. Olha que interessante, a nossa legislação tributária do Estado do Acre vai começar aqui o nosso edital com o CTN, que legal, porque você já está estudando ele para poder fazer a prova, né, de direito tributário, então vai cair provavelmente o CTN, e aí eu cruzo as informações do CTN, vou botar até aqui a amarelinha aqui para nós, ó, com o CTE, que é o Código Tributário do Estado. Né? Então, nós temos a Lei Complementar do Estado, a 7/82, o Código Tributário do Estado. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou comparar, né, boa parte da situação aqui da legislação, eu vou comparar aquilo que, a princípio, está no CTE em relação àquilo que está no CTN. Então, com essa comparação, né, você vai ver, por exemplo, que quando eu for falar do ICMS, eu vou preferir, por exemplo, a lei que instituiu o ICMS aqui no nosso estado, tá bom? Então, eu vou, às vezes, pular algumas situações do Código Tributário do Estado, porque, às vezes, ali não tem a informação mais fidedigna com o que está vigente hoje dentro da legislação estadual. Mas isso são todas, assim, características que um professor que tem uma noção bem clara a respeito do que ele vai lecionar, que é o meu caso aqui, eu vou estar, né, pesquisando isso para você não ter trabalho. Senão, às vezes, você vai ler um texto, CTN, ler outro texto, CTE, ler outro texto, lei instituidora. Aí você vai falar, pô, mas tem textos diferentes aqui, Tudão. Estou enrolado. Então, eu não quero que você se enrole, eu vou estar aqui lecionando dessa forma para você, já pensando nisso. Então, eu vou comparar, vou até trocar ali a corzinha ali para poder dizer que eu estou comparando. Eu vou comparar a Lei Complementar Estadual do Acre, vou comparar a Lei Complementar Estadual do Acre com a nossa... com o nosso CTN, tá? Que é o CTE e o CTN, Código Tributário Nacional e Estadual. A lei instituidora do ICMS está aqui, agora sim vou botar um amarelinho, importantíssima, porque a lei instituidora do ICMS vai ver que ela vai trazer as informações importantíssimas a respeito do nosso ICMS aqui no nosso estado. Né? É como se você estivesse estudando mais profundamente aqui o ICMS, que é o imposto mais importante para o estado. Nós tivemos 2 leis complementares aqui entrando, estaduais aqui do estado do Acre, complementando o nosso estudo em relação ao IPVA e ao ITCMD. Tá? Eu vou mostrar para vocês, eu queria até que você ficasse aí comigo, eu vou gravar um próximo vídeo, já que eu estou aqui apresentando somente o edital, mas eu queria muito que você soubesse que a gente vai no profundo mesmo para procurar aonde que o avaliador, a CESP, gosta de pegar as questões de prova, né? No caso aí das questões da Cefaz Acre. Eu posso olhar lá a prova de 2006, né?
que a princípio a gente tem de legislação, onde nós temos lá 15 questões de legislação. Eu posso olhar para o de 2009, se bem que a de 2009 eu não consegui encontrar. É interessante que até o próprio site da CESP-UNB não tem lá a prova, a P2, né, a prova de conhecimentos específicos de 2009. Então os outros sites também, que a princípio copiam esse site, né, inclusive sites de questões, não tem essa prova, mas tudo bem, daqui a pouco a gente vai tratando a respeito desse assunto, a gente vai buscando aqui informações, porque a minha função aqui é escarafunchar, né, quer dizer, ajudar você a se preparar para esse certame. A nossa lei estadual complementar, que vai tratar do processo administrativo tributário, também cai na prova, outra lei complementar, né, outra lei estadual, é a lei do PAT, Processo Administrativo Tributário Acreano, né, a lei complementar estadual 413 de 2022, então alterada mais recentemente. E, finalmente, uma lei estadual de um artigo só, muito simplesinha, mas é porque ela vai falar a respeito dos poderes de fiscalização, porque quando a gente fala que um fiscal da Receita do Estado ele pode desqualificar uma determinada ação do sujeito passivo, porque ele considera que aquilo ali está querendo, de alguma forma, ferir o que está previsto no artigo 116 do CTN, né, que fala justamente a respeito das situações onde a pessoa está cometendo ali uma infração à legislação e, normalmente, né, essa infração não vai ser uma elisão fiscal, mas sim vai ser um cometimento até no início de uma infração fiscal, né? Então, na realidade, isso também pode cair na nossa prova. Essa lei complementar vai falar dos poderes da fiscalização para desconsiderar atos que a princípio estão fazendo com que você não veja fatos geradores. Então, o contribuinte, às vezes, cometendo alguma infração que a princípio está suprimindo a informação da ocorrência do fato gerador, e isso é considerado ilegal. Então a gente vai tratar a respeito desse assunto também, mas esse aqui é um pedacinho pequeno aí da matéria, mas também importante. Isso foi citado no edital, então deve ser bastante interessante. Uma coisa que eu quero acrescentar para você, esse conteúdo, olha só que legal, é o mesmo. Como, Tudão? Esse conteúdo é o mesmo para 3 concursos. Tá certo? Então, esse conteúdo é o mesmo para os concursos de auditor, mais o concurso de contador e mais o concurso de técnico. Poxa, isso é bem legal, né, Tudão? Claro, porque você vai ter a oportunidade, ao assistir às minhas aulas, a gente poder trabalhar, né, o concurso do auditor, do contador e do técnico. É claro que quem for fazer o concurso do técnico não vai ter a discursiva. Então, claro que você também vai ter a possibilidade de só assistir à legislação, você não precisa treinar a discursiva. Né? Nem o contador também não vai treinar a discursiva, mas o auditor tem as discursivas aí para treinar. E eu acho que hoje em dia, eu tenho visto isso, né? E às vezes eu fico preocupado que eu vejo um aluno que, por exemplo, que não treina discursiva. Aliás, só 10% dos alunos que a princípio vão fazer o certame estão treinando discursiva. Isso é muito pouco, e eu tenho visto alunos que a princípio foram muito bem nas objetivas, não tiram o mínimo da discursiva. Agora na Receita Federal foi um show, infelizmente, de gente que, colegas que a princípio foram muito mal na discursiva e não conseguiram a nota mínima. Também na Cefaz Minas Gerais foi a mesma história, gente que a princípio foi muito bem na objetiva, foi muito mal na discursiva, né? E aí a gente fica tentando ajudar o aluno, fazendo aqueles recursos. Muitos recursos obtiveram sucesso, a gente ficou muito feliz de poder ajudar o pessoal na Cefaz Bahia com os recursos, na Cefaz Minas Gerais com os recursos, na Receita Federal, assim como a gente vai ajudar você aqui também. Só que o importante é você treinar antes. Eu tenho turmas que estão treinando antes, que hoje são fiscais, né? Tanto da Receita Federal como da Cefaz Minas Gerais. Quer dizer, a gente está esperando o pessoal da Cefaz Minas Gerais ser chamado. Tá bom, pessoal? Então, mais adiante, eu estou só comentando aqui com vocês, né, que provavelmente a gente está falando entre 10 questões aí de legislação tributária. E, é claro, a única diferença entre o concurso do auditor e do técnico é que, apesar do conteúdo do edital ser o mesmo, no técnico vão ser menos questões de legislação, provavelmente 6 questões, 5 questões, não sei exatamente
quantas, porque ele não está falando isso no nosso edital, mas o mais interessante a respeito disso é de que lá para o técnico está escrito assim, noções. Então, o que seriam essas noções para fins da legislação propriamente dita? Eu creio que a aula que eu vou dar, né, ela não só vai ficar nas noções, mas ela vai te dar um amparo para você fazer uma boa prova. Então, se você quiser fazer a prova de técnico e estudar aqui com a gente, vai ser uma alegria, a gente vai estar ajudando você nessa sua preparação, tá bom? Bom, pessoal, eu desejo a vocês uma excelente preparação. Quem for fazer algum curso aqui comigo, que alegria, o SOS Curso, a gente vai abrir o curso já rapidinho. Mas quem não for fazer também, acompanha a gente aqui no nosso canal do YouTube. A gente vai estar sempre dando informação legal para vocês, assim como essa primeira informação aqui a respeito do edital, porque a gente gosta mesmo de ajudar os alunos, né? Se não fosse a necessidade de pagar as contas, a gente faria, às vezes, muitas das coisas de graça. Mas a gente precisa realmente, né, ainda dar o leite para as 3 crianças aqui que já estão jovens, né? Agora tem que estudar todo mundo. Tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço, Tudão, e até a nossa preparação.